do conhecimento dentro da batalha espiritual. Porque não são pouco o número de pessoas que vêm padecendo por não conhecerem contra quem estão lutando. São pessoas tais como pai, filhos, amigos, amigas, irmãos, maridos, esposas, que estão perecendo porque não sabem contra quem estão lutando. E acham que batalha espiritual, simplesmente, como dizem por aí, que é uma guerra direta. Olá, minha querida e meu querido, Pastor Ronaldo falando aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida Desfrutante. É um imenso prazer tê-lo comigo aqui mais uma vez. E hoje daremos continuidade ao nosso assunto sobre batalha espiritual. Há uma playlist aqui no YouTube que estou gravando sobre esse assunto para poder elucidar ainda mais a respeito desse tema. E hoje falaremos justamente isso, a importância do conhecimento dentro da batalha espiritual. Porque não são pouco o número de pessoas que vêm padecendo por não conhecerem contra quem estão lutando. São pessoas tais como pai, filhos, amigos, amigas, irmãos, maridos, esposas, que estão perecendo porque não sabem contra quem estão lutando. E acham que batalha espiritual, simplesmente, como dizem por aí, que é uma guerra direta contra principados e potestades. Ou seja, alguns fazem até marketing pesado em cima, dizendo que está livre pelo simples fato da pessoa ser liberta, ou seja, de um espírito maligno sair do corpo dela, ou de um determinado lugar. Pessoas resumem batalha espiritual simplesmente a esse fato de expulsão de demônios. Mas não é isso, batalha espiritual. Faz parte, sim, do ataque direto que ele faz contra as pessoas. Uma batalha espiritual é muito mais do que isso. Também vai além, muito além. E é sobre isso que eu quero aqui hoje ressaltar com você. Mas dois fatores importantes que estão dentro da batalha espiritual para poder elucidar ainda mais o seu conhecimento, para você entender de fato contra quem está lutando, que vai muito além de lutar um ataque direto contra principado e potestade. Por isso que o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, quero ler com você aqui rapidinho, um versículo, que ele fala o seguinte, ora, versículo 6, ora, diz lá o profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E aí vem a exortação sobre o sacerdote, porque tu, sacerdote, diz o Senhor, rejeitar-te o conhecimento, também eu te rejeitarei. E aí segue o texto. Ou seja, esses dois pontos aqui importantes. O povo que ignora o conhecimento. E por outro lado, o sacerdote também ignora. E há a rejeição da parte de Deus. Vê a importância que Deus dá ao conhecimento. E tem gente ainda que diz que conhecimento não é importante. E tem gente ainda que diz que só basta simplesmente andar e viver o Espírito, como se fosse alguém que não tivesse intelecto, não tivesse a importância de conhecer o bem e o mal, de conhecer o que Deus tem a dizer para nós. Por isso que é importante sim o conhecimento, e Deus cobra isso do sacerdote, Deus cobra isso do seu povo. Lá na carta dos Efésios, o apóstolo Paulo vai reforçar sobre isso também. Ele diz que devemos revertir de toda a verdade. E que a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Jesus, quando ele teve que confrontar o diabo no deserto da Judéia, usou ele, Jesus, também a palavra de Deus, demonstrando conhecimento lá no deserto da Judéia, no seu confronto direto na batalha espiritual contra o inimigo. Ele disse, está escrito, 3 vezes repetiu, está escrito, ou seja, demonstrando conhecimento. Então o conhecimento na batalha espiritual, é claro que não é tudo, mas é um grande aliado para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ok? Então vou aqui hoje revelar para você mais 2 inimigos que faz parte do contexto de batalha espiritual. Uma vez conhecendo-os melhor, certamente irá ajudá-lo a vencer a cada dia a sua batalha espiritual. Então nós vamos ao break rapidamente, logo após retomaremos com a nossa reflexão de hoje.
Pois bem, querido, de volta. Pois é, além do inimigo, ou seja, principado, potestade, espírito maligno, diabo, lutamos contra eles diretamente também, temos outro inimigo que é terrível na vida de milhares de pessoas, que é a nossa própria natureza caída, pecaminosa. Ou seja, não podemos esquecer nunca de que nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden, quando foram tentados pela serpente para comer do fruto, conhecimento do bem e do mal, eles eram perfeitos, não tinha mácula, não tinha ruga, não tinha defeito algum, e que só conhecia o bem. Mas quando Eva e Adão comem do fruto, diz a Bíblia que quando eles olharam um para o outro, tiveram vergonha deles mesmos. Ou seja, não sabemos o fato que levou eles a sentir vergonha pelo fato de estarem nus. Claro que antes não tinha qualquer tipo de vergonha. Andavam nus para lá e para cá, se abraçavam, coabitavam, sem problema algum. Mas depois que comeram do fruto, perceba que o mal, que o pecado, que o veneno não está fora deles, está dentro deles. Eles que vê o mal e se envergonham um do outro. Então percebe que, como o próprio Jesus também diz, que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai dentro do homem. Onde tiver o seu coração, ali estará o seu tesouro também. São nossos olhos a lâmpada da nossa vida. Ou seja, se nossos olhos forem bons, toda a vida será boa. Se forem maus, toda a vida do corpo será mal de Jesus. Ou seja, o problema está dentro da gente, não fora da gente. Então, ou seja, do coração procede a fonte da vida, de provérbio. Percebe, portanto, que quando eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, que o mal entra no coração deles, agora eles têm a capacidade de realizar, imaginar, de criar o que é mal também. Além de fazer o que é bem, também tem a capacidade de fazer o que é mal. E o mal reina com mais predominância, ou seja, com mais força dentro do ser humano, de qualquer um de nós, porque a própria Bíblia diz também que todos agora pecaram, somos descendentes de Adão e Eva, todos também pecaram, nasceram com essa natureza caída e carecem da glória de Deus. Agora aquilo que era perfeito, a glória de Deus em nós, não é mais por causa do pecado. Então, seja, amado, você percebe aí que agora temos natureza caída. Nós temos a capacidade de criar, imaginar, de pensar, até mesmo de realizar o que é mal. Aquilo de fato que é bom, a gente tem a capacidade de estragar. Ou seja, um relacionamento é uma coisa tão boa. As pessoas têm a plena felicidade, de prazer de estragar um relacionamento. Aquilo que é amor se torna uma coisa doentia. Então, e por aí vai. É um inimigo terrível que habita dentro de nós, que é a nossa própria natureza caída. E lá em Gálatas, capítulo 5, diz, lá, a obra da carne, as obras da carne, que é prostituição, lascívia, que é ódio, que é raiva, e aí vai por diante. Lê lá capítulo 5 de Gálatas. Vê lá a obra da carne, que são coisas terríveis. Inclusive, eu vou até ler aqui para você o versículo lá em Gálatas capítulo 5, que fala justamente dessas obras da carne. Vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Só um versículo para não ficar muito longo aí o nosso vídeo aqui. Aqui, Gálatas 5, 19, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Veja que coisa terrível que ela é capaz de fazer com o ser humano. Onde ela pode conduzir uma vida humana? Na sarjeta, no buraco, numa situação constrangedora. Então veja aí, começa aqui na área sexual, por exemplo, ele já fala prostituição, impureza, lascívia. Veja que bagunça que ela faz na vida do ser humano. Então, ou seja, aqui nos mostra que a carne é perigosíssima. Quantas pessoas estão na sarjeta? Pessoas estão no fundo do poço por causa dela. Foi por causa dela, por exemplo, que Davi acabou traindo seu melhor amigo e também funcionário, fazendo que fosse para uma guerra, sabendo que a guerra seria perigosíssima, colocou ele na frente do seu pelotão, sabendo que tinha 99% do risco de ser morto. E foi morto. Para quê? Só para ficar com sua esposa.
Olha a sagacidade da sua natureza pecaminosa, como ele consegue arquitetar, consegue imaginar toda a maldade contra aquele rapaz. Vamos te ver também que foi por causa da sua própria natureza caída, pecaminosa, que a mulher de Ló, ela virou uma estátua de sal. Deus a transformou uma estátua de sal, de lá o texto, em Gênesis. Por quê? Porque ela cobiçou os prazeres, cobiçou as riquezas, os bens lá de Sodoma e Gomorra. Percebe que a natureza caída leva a gente a caminhos completamente espinhosos, desagradáveis aos olhos de Deus. Então, ou seja, querido, aqui é um ponto importante, porque nem toda pessoa que é escravizada pela sua própria natureza caída, pecaminosa, tem demônio. As pessoas às vezes confundem as coisas. A abordagem ali é completamente diferente. Nem sempre uma pessoa que caiu em prostituição, que caiu no alcoolismo, ou então tem uma queda para esse lado, ou então está tendo dificuldade de libertar dessas coisas, nem sempre as pessoas têm demônio. Então requer um discernimento espiritual muito grande, e também um conhecimento em relação ao ser humano, que a Bíblia fala sobre ele. Porque as pessoas confundem, tudo é demônio, mas nem tudo é demônio não, porque também pessoas não estão entendendo ainda que a luta assim, contra o principado e potestade, mas muitas vezes a natureza pecaminosa é suficiente para poder escravizar um ser humano, porque o próprio Jesus fala o seguinte: nós somos escravos do próprio pecado. O pecado escraviza a gente, maltrata a gente, não devemos se entrar mais não, porque o próprio pecado é um castigo contra a gente, entende? E a natureza pecaminosa nos conduz a isso. E muitas pessoas confundem as coisas. Falar aqui a respeito da nossa natureza caída como inimigo na batalha espiritual, sendo que o vídeo fica muito longo, então eu te convido, inclusive, a acessar o nosso site vidadesfrutantes.com.br. Lá você vai ter acesso a diversos assuntos, inclusive esse aqui, de forma mais estendida, mais profunda, para poder aguçar ainda mais o seu conhecimento, ok? Abençoar demais a sua vida. Então acesse lá o nosso site, além dos artigos, lá tem vídeo também, tem também áudio interessantíssimo, né? E lá tem coisas boas, você realmente vai ser muito abençoado. Então acesse sim o site vidadesfrutantes.com.br. Mas fica ciente aí que é o segundo inimigo que nós temos na batalha espiritual, é a nossa natureza caída, é a nossa carne, ok? Outra coisa também que que nos assedia muito, nos ataca muito na batalha espiritual, inclusive a carne, sem esse outro elemento aí, ela se torna inofensiva, até porque ela precisa desse elemento para ser inflamado dentro da gente, que é o mundo, né? É o sistema mundano, que também é arquitetado pelo próprio Satanás. Trabalha no sistema para poder inflamar, despertar o desejo da nossa própria natureza caída. Então veja que os três inimigos trabalham juntos, são aliados entre eles, né? O diabo, a carne e o mundo. Mas o que seria de fato o mundo? O que é o mundanismo, afinal de contas? As pessoas também confundem isso, e muito em relação ao mundanismo. Então atribui mundanismo simplesmente a beber, a fumar, né, a dançar e coisas assim. Então isso é do mundo, isso não presta. Então a pessoa não sabe nem o que está falando de fato, nem sabe o que é mundanismo, uma coisa muito mais sagrada do que isso, muito mais sorrateira do que isso. A Bíblia diz que o diabo, ele é astuto, que ele é sagaz. Ele não vai colocar a cara, isso aqui é mundanismo, você vai cair em pecado, você vai se afastar de Deus, você vai praticar isso. Claro que não. Vai vir totalmente de forma muito sorrateira, sem você perceber. Então, isso aí é paliatismo, não tem nada a ver com mundanismo. Mundanismo está no campo da ideia, gente. Mundanismo é ideia, né? Você pode nem praticar uma coisa, mas se aderiu àquela ideia, se afirma aquela ideia, você então é mundano. Mas que ideia é essa? Que devemos ter cuidado para não aderi-la, para não tornarmos mundano. Aqui estou falando de forma muito resumida, para você entender de fato o que é o mundanismo, porque ele é também um inimigo, é o outro inimigo nosso na batalha espiritual. Muito atento com o mundo. A Bíblia diz, aquele que ama ao mundo, o sistema aí ao nosso redor, que nos atormenta, nos tenta o tempo todo,
Quem ama esse sistema mundano é inimigo de Deus. Por isso diz João, não ameis o mundo, nem as coisas que há nele, desse sistema aí. Então cuidado com o que o mundo fala a respeito do relacionamento, com respeito a Deus. Que o mundo fala sobre Deus, ela diz que o Deus não existe. E que a criação de Deus é um Big Bang, ou seja, uma explosão cósmica. Então tira Deus de cena. Cuidado com esse sistema que fala sobre Deus, fala sobre casamento, fala sobre arte, fala sobre política. Cuidado. Então, muito atento, porque o diabo está arquitetando com muita sagacidade para colocar na sua mente, na minha mente, na nossa mente, todos os dias, que podemos ser felizes, ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, sem depender dele. Então, muito cuidado. Não vou aqui delongar nesse vídeo, porque vai ficar muito extenso, mas aqui uma pequena reflexão, você entender quem são os inimigos da batalha espiritual. Como falei, se quer aprofundar um pouquinho mais no assunto, te convido a acessar o site vidadesfrutantes.com.br. O link está logo abaixo desse vídeo. Acesse o link, vá para o site e tenha certeza que Deus vai muito abençoar a sua vida. Tudo bem? Então vamos lá. Um grande presente que eu tenho a dar a você aqui hoje, nesse vídeo, é o e-book. E-book meu mesmo, que eu estou fazendo. Já estou terminando o e-book, um e-book muito abençoado. Aborda esse assunto sobre o mundanismo. O tema é a face oculta do mundanismo. Ou seja, eu falo ali coisas que você jamais ouviu a respeito do mundanismo. O que é de fato o mundanismo? Como que isso influencia na igreja, na família, no seu dia a dia? Né? Como isso tem embaraçado a vida de muitas pessoas. Pessoas sem saber o que fazer, porque estão no meio desse mundanismo, sem saber que estão no meio dele. Então, muito interessante esse e-book. Está terminando de fazer ele ainda, né, de confeccionar a parte do design ali. Então, em breve vai ser lançado esse e-book, A Face Oculta do Mundanismo. Bem, pode estar se perguntando, pastor, eu quero esse e-book, A Face Oculta do Mundanismo. Eu quero compartilhar o mesmo com os irmãos na igreja, com a minha família, né? Abençoar a minha vida também, vai elucidar ainda mais o meu pensamento. Ok. Pode estar se perguntando também, mas quanto custa? Né? E quando vai estar disponível para cada um de nós? Primeiro, o custo dele, meu amigo, é grátis. Vamos poder baixar esse e-book gratuitamente para abençoar a sua vida. Segundo, a forma de você ter acesso a esse e-book. Você vai ter 2 passos, você vai ter que dar aqui. É bem rápido esse passo que vai dar. Primeiro, a se inscrever aqui no canal. Bom, vou dar esse e-book, disponibilizá-lo para os 1000 primeiros inscritos aqui do canal. Bom, então dentro dos 1000, esteja você também. Se não é inscrito, se inscreva agora no canal Vida Desfrutante, já garanta aí o seu e-book. Bom, então outro passo a ser dado para receber esse e-book é você ir lá no site Vida Desfrutante e lá clicar lá na notificação. Vai aparecer um pop-up, você quer a nossa notificação, você vai apertar sim, então você recebeu o e-book pelo seu e-mail, tá bom? Vou mandar o link para o seu e-mail, você poder baixar ali o seu e-book e ler todinho e ter para sempre ele com você, tá bom? Então se inscreva aqui em nosso canal, vá no site, vai aparecer o pop-up notificação do Pastor Ronaldo, clica no sim lá e vamos enviar o e-book pelo e-mail para você, tá bom? Então, que Deus te abençoe aí e vamos agora à oração muito especial pela sua vida e também pela sua família. Estou cumprindo aqui minha promessa, né? Então, ou seja, abençoar você com esse presente com o e-book, tá bom? Que é um e-book maravilhoso, é um livro digital fantástico, tenho certeza que vai muito abençoar a sua vida. E agora vamos orar por você e toda a sua família. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, neste momento, ó Pai, agradeço a Ti, porque o Senhor nos mantém de pé, firmes, ó Deus, apesar da batalha, da luta espiritual que travamos todos os dias. Mas, Senhor, nesse momento muito especial, em
em que acabamos de refletir a respeito da batalha espiritual. Venho, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, rogar ao Senhor em favor desta família, desta pessoa, ó Deus, que agora está aqui unida em oração comigo junto ao teu trono. Meu Pai, suplico pela bênção do Senhor, pela graça do Senhor que venha trazer refrigério à alma dela. Ó Deus, iluminar, Senhor, a caminhada, a jornada dela nesse mundo tão tenebroso. E suplico-te, ó Deus, através de Jesus, que tu venha torná-la mais do que vencedora. Ó Deus, eu lhe peço, meu Pai, que tudo que não provém de ti, contra esta vida ou a tua respectiva família, que tu lance por terra agora. Meu Deus, que 1000 caia à esquerda dela, 10.000 à tua direita, e não permita, ó Deus, que ela seja atingida. Mas faça, Senhor, caminhar ilesa, guardada pelo Senhor, amparada pelos teus anjos, tanto na frente quanto na retaguarda, Senhor. E faça, Deus, ir adiante, ó Deus, com progresso, e todavia debaixo da bênção, da proteção e do amparo do Senhor. Ó Deus, assim eu suplico a Ti nesta hora, que o Senhor abençoe grandemente esta vida e a tua respectiva família que aposta no teu altar neste momento de oração de fé. E assim, Deus, eu faço a Ti, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu oro e abençoo esta vida, esta família, no nome de Jesus. Amém, Senhor.